Sejam todos bem-vindos, um bom dia a todos, pessoal do Pautalk, também pessoal do Facebook. Um grande abraço. Nós estamos começando o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos pegar a partir do item 8, tá? Nós vamos fazer uma revisãozinha aí do último item, né? E aí nós vamos, o último versículo, aí nós vamos dar a sequência então, tá? No versículo 8, porque os fariseus, né, eles tentaram colocar Jesus numa saia justa aqui, né? Então eles perguntaram, né, por que Moisés tinha permitido que se desse uma carta de desquite, né? Se o homem não estivesse satisfeito com a mulher, poderia devolver a mulher, né? Fazer uma carta e devolver aos pais dela, né? Moisés tinha dado essa instrução, né? Através das leis que ele criou para regular o povo lá no deserto e tal. E aí Jesus disse aqui no versículo 8 assim: disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim, né? Então foi pela dureza dos nossos corações, né? Porque nós poderíamos ser um pouco mais flexíveis, nos dispormos mais a amar, e porque frequentemente o ser humano acaba não se dispondo a amar, porque a gente pensa que o amor é aquela coisa pronta, ou eu amo ou eu não amo, né? Ainda há pouco se vê no amor a possibilidade de exercitar a capacidade de amar. E desse jeito nós podemos, a cada dia, amarmos mais. Quanto mais nós vamos conhecendo o outro, nós podemos, no exercício do amor, nós podemos amar mais a cada dia. Vocês compreendem? Porque às vezes as pessoas vão conhecendo o outro, vão vendo os defeitos e vão dizendo, eu não amo mais, à medida que vai entrando em contato com os defeitos. Mas se nós nos dispusermos a amar, os próprios defeitos do outro serão motivo para nós amarmos mais. Por quê? Porque nós vamos ter que compreender mais, vamos ter que tolerar mais certas coisas, vamos ter que investir mais no outro para ajudá-lo nas suas dificuldades, não é? Então, o amar não vai no caminho contrário do conhecimento do outro, né? Vai justamente no caminho do conhecimento do outro. Quanto mais eu o conheço, eu identifico suas dificuldades, mais eu posso amá-lo, né? Passa a ser uma opção minha, a opção por amar, né? Só que pela dureza dos nossos corações, muitas vezes nós não percebemos isso. E achamos que o amor é a paixão, é aquele encantamento, né? É o prazer. E aí eu falo que eu estou amando o outro, é quando eu estou tendo aquele envolvimento todo de bem-estar, de prazer e tal. Só que o amor é muito mais aquilo que sai de nós, né? Não é aquilo que vem para nós em forma de benefício. É aquilo que nós concedemos ao outro, né? Então, aí o versículo 9, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Então aqui Jesus está colocando, né? Fala, olha, o que justifica, o que poderia justificar o marido largar a esposa, né, devolver, aqui no caso de Moisés, recomendava que devolvesse a esposa para a casa dos pais. Aqui no caso, ele coloca na situação de prostituição, quer dizer, a mulher está tendo um comportamento irregular, tá? Veja bem, aqui nós estamos falando da mulher aqui, né, mas tem os problemas do homem também, né, que a gente não pode esquecer, que muitas vezes o homem também ele mantém uma vida irregular, né? O que no dizer de Jesus aqui, né, até justificaria, né, ele repudiar o parceiro e tal, a sua parceira, né, o seu parceiro, né? A gente não deve facilitar a separação, mas tem situações, a própria Teresa de Brito, ela coloca situações no livro Vereda Familiar, que
justificam a separação. Casos extremos aí de agressividade, de drogadição, né? Casos extremos aí de desrespeito um para com o outro. Então é melhor separar do que um matar o outro, né? É melhor separar do que um ficar prejudicando o outro o tempo todo, né? Então isso não faz sentido, né? Segue cada um o seu caminho, que Deus abençoe. Agora, antes disso, nós temos aí uma série de coisas que nós podemos fazer. A oração, o passe, né? A ação prodigiosa do passe, diz a Teresa de Brito, né? A conversa terapêutica, a conversa com um religioso, alguém que possa ajudar, um familiar, o diálogo entre o próprio casal. Tem várias coisas que nós podemos usar antes de pensarmos em separação. Deve ser a última opção, não a primeira, né? Mas aqui Jesus continua dizendo, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Né? Quer dizer, se o homem não tiver justificativa e ele quer trocar de esposa, né? Aqui Jesus está falando, ó, comete adultério. Quer dizer, na verdade ele está cometendo um deslize, ele está alterando muitas vezes uma programação de vida estabelecida, né? Um contrato de ajuda mútua que foi estabelecido lá no plano espiritual. Né? E às vezes por motivo banal nós abandonamos o outro e a programação estabelecida e lançamos o outro a destino incerto. Tem até um caso desse aí, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso assim, né? O cara lá começa a se encantar com uma outra mulher, não sei o quê, e aí ele abandona a esposa e as filhas, né? E aí o mentor do André Luiz fala assim, olha, a partir de agora, o que acontecer com a esposa, com as filhas, vai ser colocado na conta dele. Né? Porque ele deixou ela, né, a situação incerta. Né? A partir de agora vai cair na conta dele. Não é que ela não tenha responsabilidade pelos próprios atos, a esposa, né, os filhos e tal, mas é que ele seria o esteio ali de uma situação. E desde que ele não esteja, né, elas passam a viver a falta daquilo que ele poderia dar. Né? O apoio em vários sentidos, né? A Maria está colocando, na verdade, é estimular o nosso lado melhor, né, Lê? Quando aparecem as dificuldades. É verdade, Maria. É isso aí. A paciência, a tolerância, o amor está sempre junto nas horas mais difíceis, né? Então, então, aquele que deixar o outro ali, por motivos banais, por motivos que não sejam um motivo realmente sério, que se justifique, né? Nós podemos elencar aqui, como eu já disse, alguns motivos mais sérios aí, né? Está cometendo adultério, está cometendo uma irregularidade, tá? Porque está mexendo com uma estrutura que deveria continuar. É lógico, cada um tem que saber da sua estrutura, né? Nós não estamos aqui julgando a vida de ninguém, nem cada um tem que olhar para a sua vida, achar até que ponto dá conta de certas dificuldades, até que ponto não dá conta. Não é algo que nós podemos traçar assim um padrão comum para todo mundo. Existem situações e situações que devem ser analisadas particularmente, né? Especificamente cada caso. Tá? Aí ele continua dizendo, né? E o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso aqui parece até estranhável, né? Jesus falando assim, dá a impressão de uma coisa muito rígida, né? Peraí, então ninguém pode separar e casar de novo. Eu acho que não é bem esse caso, acho que não é bem essa situação. Né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, lá quando fala do divórcio e tal, né? Ele fala, olha, Deus está onde existe amor. O casamento é uma lei social, as pessoas devem saber por que estão escolhendo estar com alguém, ou por que não querem mais estar com esse alguém. Tudo bem, ok, né? Ok. Só que, veja bem, tem situações, o que eu enxergaria aqui? Posso até estar enganado, tá, pessoal? Sou muito limitado também na
nas minhas apreciações. Posso estar enganado, mas o que eu enxergo aqui? Pega aquela situação em que um deixa o outro, né? Mas muitas vezes até tem a chance de voltar, tem a chance às vezes até de regularizar. Aí mal largou um do outro, um já está encontrando uma outra pessoa, o outro também, né? E na verdade, às vezes mal deixou o outro e já está com uma outra pessoa. Então essas situações que elas vão ficando muito irregulares, por quê? Porque você deixa um relacionamento que era para você viver, você tinha um compromisso aqui, você entra na vida de uma outra pessoa e essa outra pessoa tinha outro alguém também. Então vai virando um rolo, né? Você sai de uma programação que era sua e você entra na programação de uma outra pessoa. Né? Quer dizer, vai cometendo adultério, vai cometendo irregularidades, né? Que vai complicando, cara, vai virando um rolo a coisa, né? E vai dando muita margem, né? Vai dando muita margem a complicações no destino de várias pessoas. Tá? Então, tudo bem, se você não quer mais ficar com alguém e encontra uma outra pessoa, ok, cada um tem que saber aquilo que faz. Né? Mas nós temos que analisar, nós vamos entrar numa situação, alguém que está saindo de um relacionamento, você vai entrar na vida dessa pessoa, às vezes ela nem bem resolveu a situação com a ex-mulher, aí você já está entrando na vida dos dois. Eu acho que é mais essa situação, entendeu? A pessoa nem resolveu direito lá, nem esfriou o cadáver direito, você já está lá, né? É modo de falar, hein, pessoal, desculpa aí. Você já está entrando numa situação, né? Você já está entrando, interferindo já, influenciando numa situação, e aí nós temos que pensar, puxa, mas será que é ético? Né? Será que eu devo entrar agora na vida dessa pessoa? Ela nem bem resolveu lá o problema com a esposa ou com o marido, né? E aí eu já estou entrando no meio aqui, ele já vai acabar mudando certos comportamentos por minha causa. Então são coisas que a gente tem que parar e pensar, né? Até para nosso bem-estar, para nossa segurança, porque eu já vi pessoas que entraram em relacionamentos que estavam se desfazendo, aí o homem lá, não, eu vou ficar com você, eu vou ficar com você, eu estou me separando e tal. Aí a pessoa se estrutura, né, com essa que se separou, daqui a pouco resolve voltar para a esposa. Né? Aí ela fica a ver navios, né? Então, eu acho que essas situações que a gente tem que pensar bem, analisar bem, né? Até para a nossa própria segurança também, né? A Marcinha, a pessoa além de ser abandonada ainda tem que ficar sozinha? Então, assim, eu acho que não é bem essa situação, né? Porque não dá muito para a gente imaginar Jesus colocando a coisa nesse patamar, né? Eu acho que não é bem isso que ele quis dizer aqui, né? Mas eu acho que é o cuidado, né? O cuidado nessa, acho que é uma coisa mais sutil. O cuidado nos relacionamentos. Onde é que você vai entrar, né? Onde é que você vai amarrar o seu bode, como diz? Não é? Tá? Maria, não é à toa que viemos atrelados e para nos reajustarmos mesmo, mas quando não se tem maturidade, sempre deixa para depois, quando estiver mais preparado para enfrentar suas dívidas. Então, é lógico, né? Aquilo que a gente não conseguir, você abandonou certos projetos aí, você vai ter que retomar mais para frente, né? Isso é inevitável. E às vezes as condições em que a gente vai retomar, às vezes as condições são piores. Podem não ser tão boas quanto a de agora, né? Então é preciso a gente enfrentar os problemas. A questão, a grande questão é a gente não ficar fugindo dos compromissos, né? Não ficarmos fugindo do autoencontro e fugindo do encontro com as dificuldades do outro, que talvez é o que mais o ser humano faz, né? Fugir de si mesmo e fugir dos desafios existenciais. Acho que essa que é a questão, né? A gente vem para sanar as dores dos vínculos que tivemos, né? E fazemos mais vínculos, né? Vai se comprometendo, né? Ok, vamos lá, vamos continuar, né?
disseram-lhe seus discípulos, se é assim, é a condição, é, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Né? Você vê os discípulos aqui, eles já radicalizaram aqui, né? Ah, Jesus, então se for assim, então é melhor nem casar, né? Os discípulos concluíram, né? Não quer dizer que se for pensar muito no caso, né? Mas é mais ou menos isso aqui, né? Os discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, né? Eles já estão prevendo muita dificuldade, então é melhor nem casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Olha a sutileza de Jesus, ó, nem todos podem entender isso que eu estou falando. Nem todos podem receber essa palavra. É polêmico, né, pessoal? Que nem a gente estava falando, esse negócio de, de separar e depois comete adultério e tal, né? Que Jesus acabou de falar aqui. É polêmico isso, né? Então, Jesus já está dizendo, ó, nem todos podem receber essa palavra, né? Mas só aqueles a quem foi concedido, aqueles que já adquiriram uma condição diferenciada de entendimento, que podem ouvir isso sem se melindrar e analisar friamente a coisa, racionalmente, né, o que Jesus tenha querido dizer. Né? A Tânia está dizendo, e hoje em dia esta lei tem facilitado muito o divórcio. É verdade, né? Cada vez mais, né, Tânia? Tá facinho hoje em dia, né? De separar e tal. É verdade. Muito bem. E aí, veja que interessante, tem um outro lado da questão, né? Tem um lado mesmo de uma certa privação de relacionamento. Então nós abordamos essa questão, ó, quem separa de um, casa com o outro, comete adultério e tal, ok, é isso que Jesus falou. E aí nós abordamos, olha, né, não é aquela coisa tão rígida, talvez, que a gente estava imaginando. Agora tem casos que a pessoa era para viver com alguém, fez uma programação para viver com alguém, para ter filhos com esse alguém, para estruturar uma vida, e de repente o parceiro abandona, um dos dois abandona esse compromisso. Então, tem situações que não é para a pessoa se vincular a uma outra pessoa. Há situações em que esse que foi abandonado não deve mesmo se vincular a uma outra pessoa. Ah, Alexandre, mas será que é o meu caso? Eu não sei qual que é o seu caso. Mas existem situações que não é mais para se vincular com outra pessoa. E às vezes a gente vê pessoas insistindo em se vincularem a outras pessoas, porque tenta com um, tenta com o outro, e cada vez parece que só se enrola mais. Às vezes traz um outro homem para dentro de casa, e tem filhas lá dentro de casa, traz um outro homem sem analisar direito a situação, daqui a pouco está tendo problema de abuso sexual com as filhas, e, gente, essas coisas acontecem muito. Ainda bem que as mulheres estão começando a se precaver um pouco mais com relação a isso. Porque às vezes a carência que a mulher tem, ela já quer sanar essa carência colocando um outro homem dentro de casa, e às vezes nem analisa bem, o homem agressivo, às vezes até, né, cultivando vícios, e opa, peraí, vamos com calma, né? Vamos com calma, muita calma nessa hora, né? É a hora que as carências deixam a pessoa cega mesmo, né, Silvia? A Tânia, temos divórcios com apenas 2 meses de casamento, então, né? É muito pouco, né? A Tânia, agora lê, há relacionamentos tão furtivos que as pessoas casam da noite para o dia, têm filhos e logo em seguida separam. Tem para todo gosto, né, Tânia? Tem vários tipos de relacionamento, né? Tem vários tipos de situações, tem para todo gosto mesmo, né?
E é por isso que hoje em dia está muito facilitado isso tudo, os relacionamentos, né? O acesso que as pessoas têm uns aos outros, né? E é preciso a gente pensar com calma, né? A Marcinha Cortes, querendo resolver um problema, arruma vários, né? Isso mesmo. Então, não quer dizer que a pessoa não possa, ninguém está dizendo que a pessoa não pode ter um outro parceiro, nada disso. Mas que é preciso tomar cuidado. Tem casos que não convém. Cada um tem que saber, ó, será que meu caso convém, será que não? Eu tenho que analisar a minha existência, eu tenho que analisar o que eu tenho a ganhar, a perder. Eu não posso simplesmente me arriscar em relacionamentos, me aventurar, né, colocando em risco, às vezes, certas situações da minha vida por simples carência. Eu estou falando isso já preparando para o que Jesus vai dizer aqui na sequência, porque veja bem, olha só. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Olha que interessante, Jesus começa a falar dos eunucos aqui na sequência dessa questão de casamento. E de separa, não separa. Então, às vezes, a pessoa pode ter que viver uma privação durante toda uma vida, seja por vários motivos, mas ela pode ter que viver uma certa privação. Então, Jesus já começa a falar dos eunucos aqui, né? O eunuco seria aquele que não tem o órgão sexual, né? Geralmente aqueles que cuidavam como é que chama lá? O rei lá tinha aquelas, como é que chama lá? Que ficava as várias mulheres lá do rei, o harém, né? Então o eunuco ficava lá, eles capavam o homem lá e ele ficava lá cuidando das mulheres, né? Do rei, do harém, né? Para não ter risco dele pegar a mulherada lá, né? Então, Jesus está usando essa imagem do eunuco aqui, né? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Então, tem uma pessoa, né, que sexualmente ela já nasceu, já desde o ventre da mãe, a pessoa já veio, vai viver uma privação sexual, né? Porque vem com alguma dificuldade sexual, né? Vem com alguma dificuldade sexual, então ele vai se privar sexualmente, bloqueios ou mesmo problemas na área genital, né? Vem com dificuldades já desde o ventre da mãe. Tá? É um caso. Então ele vai viver uma privação sexual. Jesus usou a imagem do eunuco, né? E há eunucos que foram castrados pelos homens. E aqui não vamos imaginar só o caso dos eunucos mesmo, que são capados, castrados para cuidar do harém. Vamos imaginar o caso dos problemas familiares, dos traumas, dos abusos sexuais, e que geram dificuldades sexuais que funcionaram como castração sexual, né? Então há pessoas que vivem a situação de eunuco, assim, ou de privação nessa área sexual, porque foram castrados pelos homens. Às vezes mães e pais que têm conceitos nessa área muito rígidos, doentios até, neuróticos, né? E acabam criando seres que fogem do sexo, fogem do relacionamento, né? Às vezes de uma forma rígida, até que entram numa busca religiosa, mas eles não estavam preparados exatamente para isso. Era mais um desejo dos pais. Então eles foram coibidos de exercer a sexualidade por uma castração dos homens, né? E tem um terceiro caso aqui, né? E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Olha que interessante, né? Esses vários casos. Olha como Jesus ele tratou dessa questão sexual de uma forma interessante, até das privações, né? No caso aqui é voluntário. Eu posso vir com uma programação porque eu vou desenvolver um trabalho de caridade, um trabalho social, eu não vou ter que casar, eu não vou ter filhos, eu vou produzir,
né? O amor muito mais amplo. Os meus filhos serão os livros, serão as crianças órfãos e tal. Então aqueles que se castraram a si mesmos, né? Por causa do reino dos céus. E aqui eu não vejo como uma coisa negativa, né? Aqui não é o caso dos religiosos que foram coibidos, que foram constrangidos pela família, mas é o caso daqueles que por opção mesmo, idealismo, e porque já tem essa condição, né? Não é para qualquer um, não. Né? Viver essa condição de se privarem para sublimarem as suas forças, né? Então olha que interessante isso, né, que Jesus coloca aqui. Aí ele diz assim no finalzinho, né? Quem pode receber isto, receba-o. Quem pode entender isso que eu estou dizendo, entenda. Ouça, quem tem ouvidos para ouvir. Né? Quem pode receber isto, receba-o. Quem não pode, né, mais para frente vai poder, mas por enquanto não vai entender bem essa questão. Né? Então vocês percebem essa junção aí com a questão do casamento? Muitas vezes você tinha um parceiro lá e ele te abandonou, e às vezes eu já vi mulheres falando, olha, eu não quero ter um outro marido. Eu não quero ter um outro marido, eu vou me dedicar às coisas que eu sempre quis, e na verdade quando eu estava casado eu não podia, então eu vou, né, vou ir na casa espírita, vou trabalhar com a mediunidade, agora que eu estou livre eu não quero me... eu não quero me enrolar com uma outra pessoa que vai ficar me controlando, vai ficar... Né? Só que é uma pessoa que vai ter certas privações no campo sexual, né? Mas ela pesa isso e fala assim, não, isso é menor, eu nem gosto muito, eu não sinto aquela necessidade de sexo, aquela necessidade que outras pessoas sentem, não é uma coisa que eu sinta muito isso. Engraçado, né? Parece que cada vez mais as mulheres elas estão desse jeito, né? A gente ainda vê mais os homens preocupados com a questão sexual e as mulheres, elas não estão assim tão afoitas mais com relação, né? É lógico que não todo mundo, mas eu vejo bastante mulher assim que chegado uma certa época não está assim mais com aquela necessidade. O homem parece que continua um pouco mais aí, né? Não é, pessoal? E tudo bem, né? Acho que cada um tem que saber o que precisa, o que não precisa, o que quer, o que não quer. Não tem problema, né? O importante é a pessoa cultivar a saúde, o importante é fazer o bem, tá? Então é isso aí. A gente sempre está fazendo escolhas, né, Cida? Então, exatamente, muitas vezes a gente não pode ter tudo. Até a gente queria ter uma vida mais plena em todos os aspectos, mas nem sempre a gente consegue que isso aconteça, né? Então pode ser que a gente tenha que viver essa situação aí do eunuco, aí, sejamos homens ou mulheres, né? Mas acaba funcionando até como exercício de disciplina. Né? Porque a pessoa que não consegue ficar sem sexo, não consegue... Na verdade, ela vai ter que passar também por um processo de disciplinar as forças sexuais. Para não estar tão sujeita, tão dependente, tão viciada. Né? Eu acho que todos nós teríamos que passar por uma certa disciplina das funções sexuais, né? Se quisermos evoluir mesmo, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. No versículo 13, então. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Olha, interessante, né? O hábito que eles tinham e que levavam crianças para que Jesus impusesse as mãos, né? Então, a imposição de mãos, né? Jesus impusesse as mãos e orasse. Você imagina como é que devia ser bom isso aí, né? Jesus aplicando passe em nós aí. Devia ser uma beleza, né? Mas aí os discípulos começaram a repreender, né? Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Né? Isso já teve outros momentos aqui que as crianças também queriam se aproximar e os discípulos não deixavam, né? Os discípulos eram meio teimosos também, porque de vez em quando acontecia isso aqui. Jesus fala, deixa que eles venham. O reino dos céus é para eles, é para aqueles que se assemelham a eles, as crianças, né?
Então, para aqueles que nunca se esquecem da criança interior, né? Aqueles que nunca se esquecem das qualidades da criança, que mesmo nos tornando adultos, não nos tornamos adúlteros, né? Ou adulterados, né? Pela condição de sermos adultos e esquecendo a criança, a espontaneidade, esquecendo a alegria, né? A alegria, por exemplo, é uma das notas mais características do encontro com o Self. A alegria é uma das características mais evidentes de saúde emocional, mental e emocional. Quando a gente começa a ficar muito mal-humorado, irritado, nervoso e tal, né, é um indício de que alguma coisa não está bem, né? Então, retomarmos a alegria é algo muito bom, né? Então, continuando aqui. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Né? Então chegou, saindo dali, né, ele se aproximou um rapaz e falou: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? De vez em quando aparecia alguém, né, perguntando isso, né? Como é que eu faço para chegar ao reino dos céus, para conseguir a vida eterna, né? Para ser salvo? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há de bom, não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Né? Então, olha que interessante, né? É muito interessante essa questão, né? Quando ele fala, bom mestre, né? E Jesus fala, por que você me chama bom? Por que você está falando que eu sou bom? Bom mesmo é só o Pai, só Deus. É muito interessante isso, porque Emmanuel mesmo, ó, só pra gente, eu gosto de usar esse pessoal aí que é bastante confiável, né? Emmanuel fala assim, que o elogio pessoal é veneno diferente. O elogio pessoal é veneno diferente. E o Emmanuel fala de uma campanha constante que a gente deve lançar, que a gente deve viver contra o elogio pessoal. Tá? Por quê, pessoal? Ele chama de veneno diferente, que vai corroendo, vai alimentando o ego das pessoas, né? Até constrange. Às vezes começa a elogiar muito alguém, a pessoa está... Você até constrange a pessoa. E outra, você coloca a pessoa até numa situação difícil, porque às vezes você começa a elogiar muito alguém, os outros ali se sentem diminuídos, às vezes, perante aquela pessoa. Fala, mas ele só fica elogiando a pessoa, eu não tenho valor, não sei o quê, né? Você acaba gerando até problemas para a pessoa. Num grupo, por exemplo, né? A vaidade e tal. Então, não precisa disso, não precisa. Eu, por exemplo, eu sei quando alguém gosta de mim, quando alguém se sente bem comigo, com os estudos, eu sinto isso na pessoa, às vezes ela não precisa nem falar nada. Eu sinto pelos comentários que ela faz, pela sintonia que ela está junto com o trabalho, pelo carinho que ela demonstra. Às vezes em pequenos detalhes, às vezes, né, que escreve na área de texto, que no dia a dia a gente percebe nas pessoas, né? Sem que tenha que ficar elogiando, rasgando, né, a seda, né, pra gente e tal. Então, eu acho, né, talvez Jesus tenha trabalhado essa questão. Tem pessoas que chegam para os outros, já chega elogiando, já chega ressaltando, exaltando. Opa, peraí, né? Por que você está fazendo isso? Às vezes você nem me conhece direito, né? Bom mesmo é só o Pai. Então a gente fica gastando esses qualificativos, né? E às vezes você nem conhece direito a pessoa, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, né? E eis que aproximando-se dele um mancebo disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom,
senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Né? Quer dizer, você quer realmente alcançar a vida eterna, você quer chegar no plano espiritual numa condição boa, por exemplo, guarda os mandamentos, segue os mandamentos. Você não precisa ficar me adjetivando, vamos dizer assim, né? Você não precisa ficar me adjetivando aqui. É só você fazer a sua parte, né? Eu falo isso porque a lisonja, né? Tem pessoas que quando se sentem ameaçadas, ela começa a lisonjear a gente, né? É uma espécie de gancho que ela usa, né? Às vezes a pessoa comete vários erros, tal, você está até para conversar com ela, para você tua conduta não está certa, mas a pessoa parece que sente, ela começa a elogiar você, elogia, tal. É uma forma de controlar às vezes o nosso comportamento, né? Então é preciso a gente também perceber essa nuance aí. Disse-lhe ele, quais mandamentos, né? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então os mandamentos, os 10 mandamentos lá, né? Os mandamentos que fazem parte da tradição já desde Moisés, né? Disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Eu acho que aqui tem duas questões a princípio, né? Uma questão, será que esse rapaz ele está tendo de fato autocrítica? Será que ele está sendo honesto? Né? Será que ele está sendo honesto? Às vezes a gente fala alguma coisa para alguém, assim, a pessoa, isso eu já faço. Você tem que fazer oração, isso eu já faço. Você tem que fazer uma meditação, isso eu já faço. Seria bom fazer um relaxamento, isso eu já faço. E você vai ver, a pessoa não faz nada disso. Né? Mas parece que ela está sempre querendo dar a entender que ela já está fazendo tudo o que ela pode. E às vezes não está fazendo nada do que precisaria. Né? Só que não tem essa capacidade, essa honestidade até de se autoanalisar. E falar, olha, é verdade, isso eu realmente não tenho feito, eu não faço. Você já leu tal livro? Não, isso aqui eu já conheço. Mas peraí, como assim? Já conhece? Já conhece tudo, né? Você não quer participar de um curso tal? Não, esse negócio de mediunidade eu já conheço. Mas peraí, você não vai perder nada em estudar. Será que você já conhece mesmo? Né, Maria? Às vezes a pessoa se fecha para o novo, para estudar, para aprender, por uma certa falta de autocrítica, até de humildade, para entender que não sabe tudo, né? Que precisa sempre estar aprendendo. Né, pessoal? A gente estuda aqui há quanto tempo? A gente pega um livro, pega o outro e a gente está sempre aprendendo. E não tem problema até você fazer o mesmo estudo 2 vezes, porque na segunda vez você enxerga coisas que você não enxergou na primeira. Né? E é importante a gente estar sempre relembrando, né? Os conceitos que os espíritos nos passam, tal. Mas será então que esse jovem aqui, ele realmente estava completamente seguindo todos os mandamentos? Será? Né? É uma questão que eu lanço, aqui não fala. Mas pode ser que sim, pode ser que não, né? E então, ele disse, o mancebo disse aqui, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Isso aqui tudo eu já tenho feito. O que está faltando, né? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Né? E aí, né, o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Né? Então, às vezes, a gente acha que está fazendo tudo o que a gente devia fazer. A gente acha que está fazendo tudo. Por quê? Porque na nossa visão, nós estamos fazendo o que é possível.
Mas aí Jesus coloca uma coisa a mais que é possível fazer, que nós não estávamos enxergando. Né? Então, na verdade, a gente não estava fazendo tudo, né? Tudo certo, não. Aí Jesus colocou um outro desafio, falou, então tá, ok, você tá guardando todos esses ensinamentos, então faz o seguinte agora, vai ser um teste interessante para você, vai e vende tudo que você tem e me segue. Não quer dizer, pessoal, que essa atitude seria a atitude ideal para todos nós, não quer dizer isso. Será que Jesus quer que tenha mais pobres no mundo? Será que Jesus quer que só tenha pessoas zanzando na rua aí, sem trabalho, sem dinheiro? Não, claro que não. Né? Então, Jesus colocava o remédio para o problema de cada um. Né? Nós temos que relativizar isso. Conforme ele conversava com uma determinada pessoa, ele dava indicação terapêutica para aquela pessoa. Não quer dizer que é o que vai servir para todo mundo, o tempo todo. Não é. Né? Então, para ele, talvez um desafio que fosse interessante nesse momento fosse ele vender tudo e seguir Jesus. E realmente, né, Jesus, na antevisão dele, na capacidade de enxergar o ser profundo, ele sabia da vida desse rapaz, ele sabia o que ele possuía. Então, ele está se achando muito forte, está se achando muito bom, e, né, ele está querendo mais, vamos dizer assim, ok, então vamos dar um desafio para ele. Vai e vende tudo que você tem e me segue. Ele pegou justamente no ponto que o jovem não tinha bem trabalhado ainda, né? Que é o desapego. O desapego. Tá? Cada um de nós, talvez, o nosso desafio talvez fosse outro. Talvez a pessoa está doida para abandonar tudo mesmo. E o desafio dela seja não abandonar, cuidar dos funcionários, cuidar né, da empresa lá. A pessoa não aguenta mais cuidar da empresa, mas o desafio dela é abrir todos os dias a porta do seu escritório e ter que resolver um monte de problema que chega, né? Não é? Mas para ele aqui o desafio era desapegar. Tá? É uma pena, né, Diana? Já pensou? Então, cada um de nós tem os seus desafios. Nós temos que olhar quais são os nossos pontos fracos, né? E pontos fortes que temos também para sabermos guiar, né, a nossa vida. Então, Mancebo, ele se retirou triste porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então aqui, pessoal, só para a gente terminar aqui, né, o estudo de hoje, vários espíritos já trouxeram considerações que relativizavam isso que Jesus disse, né? Porque a gente acabou entendendo que isso aqui era uma maldição que Jesus estava dando com relação aos ricos, né? E não era. Em primeiro lugar, Emmanuel chama a atenção que Jesus está falando de uma dificuldade, não de uma impossibilidade. Jesus está falando de uma dificuldade, ele não está falando de uma impossibilidade. Realmente, as pessoas que têm mais condição, elas se distraem mais com várias coisas. Elas se distraem mais com a liberdade que elas têm de ir e vir, de comprar, de viajar e tal. Realmente é mais difícil. É uma situação, né, que a gente vê assim que se a pessoa não tiver um ideal, uma disciplina muito bem estruturada, ela abre mão dos trabalhos, abre mão da ajuda, da caridade, só que para só viver do prazer que a vida pode proporcionar para ela. Tá? E a gente vê muito claramente isso. Entre o trabalho e o prazer, muitas vezes a pessoa cai sempre para o lado do prazer. Né? Então, é uma prova difícil? É muito difícil. Né? Pela liberdade que a pessoa tem. Agora, não é uma impossibilidade. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro
E faz a gente passar até vergonha de tão caridoso que é, de tão humano, tão simples, tão humilde que é, né? E a gente que tem muito menos, a gente às vezes não consegue fazer as coisas que a pessoa faz no campo humano mesmo, né? Então não é, né, não é a questão do dinheiro ou não. O dinheiro, ele gera muita facilidade, e muitas vezes a gente se perde nessa facilidade, né? Tem aquela questão do buraco da agulha, né, que alguns falam, não, mas Jesus não quis dizer o camelo, o animal, passar pelo buraco da agulha. É aquela entrada que tinha lá na cidade de Jerusalém, a partir de uma certa hora, eles fechavam os portões, ele tinha que passar por uma entradinha lá, que só agachando ali, né, o animal tinha que também se dobrar ali para passar no buraco da agulha, que eles chamavam do buraco da agulha. Vai saber se é isso mesmo ou não é, né? Mas o fato é que é uma dificuldade. Então, é uma dificuldade o rico entrar no reino dos céus? É mais difícil, né? Pelas facilidades que ele tem. Pelas facilidades, pelas tentações aí, né? O tempo todo, né? Agora, não é uma impossibilidade, como diz o Emmanuel, né? Não é uma impossibilidade, né? Aí, no versículo 25, né? Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? É muito interessante, né? Porque Jesus já falou do negócio do adultério lá, do separo, não sei o quê, né? Agora está falando do negócio do dinheiro, né? Aí os discípulos estão assim, Senhor, mas quem é que vai se salvar então, né? Vai sobrar alguém, né? Quem poderá, pois, salvar-se, né? E Jesus, olhando para eles, disse, Jesus tinha que ter uma paciência, né? Pensa bem, pessoal. Jesus tinha que ter uma paciência, né? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Né? Muitas vezes para os homens certas coisas parecem impossíveis, né? Mas para a pessoa que crê, né? Para a pessoa que coloca a boa vontade acima de tudo, muita coisa, ou tudo começa a ser possível, né? Quando se crê realmente, né? Porque para Deus tudo é possível, né? Então vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Aí semana que vem a gente pega aqui do versículo 27, né? Se bem que a gente está quase terminando aqui. Mas acho que não vai dar tempo. Ou vai, deixa eu ver, peraí. Não, vamos dar uma paradinha aqui mesmo. Vamos dar uma paradinha. Semana que vem a gente continua. Pessoal, um beijão, tá? Obrigado pela presença, pela ajuda aí na área de texto. Todo mundo que está participando aqui da salinha no Pautalk, né? E todos que estão participando no Facebook, se quiserem participar aqui no programa Pautalk, tá? É só baixar lá no site pautalk.com e ir na área Central e América do Sul, Brasil e a sala Centro Espírita Maria de Nazaré, tá? E aí você poderá participar com a gente aqui no estudo interativo. Temos estudos de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, tá bom? Então todos poderão participar aí, tá? Um beijão, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.